E olha, essa derrubada do X aqui no Brasil movimentou juristas ao redor do mundo, no exterior. A Alliance Defending Freedom, que é uma organização jurídica internacional, protocolou uma ação na Comissão Interamericana de Direitos Humanos contra as medidas adotadas pelo ministro Alexandre de Moraes e pelo Supremo Tribunal Federal. A ADF, que é essa entidade, classificou as ações como censura e manifestou apoio irrestrito aos brasileiros na luta pela liberdade. Segundo a organização, a intervenção por parte da Suprema Corte e do Tribunal Superior Eleitoral viola a legislação internacional. E um outro desdobramento, uma outra ação judicial, veio do Partido Novo, que questiona a constitucionalidade da decisão do ministro Alexandre de Moraes. E sobre isso, eu vou conversar agora ao vivo com o presidente nacional da Legenda, o presidente nacional do Partido Novo, Eduardo Ribeiro, que está ao vivo também conosco aqui no Jornal da Oeste. Presidente, obrigado, em primeiro lugar, pela atenção. Bem-vindo. Boa tarde. Está aqui. Ô, presidente, explica pra gente qual o rito, qual o caminho que vai seguir esse pedido, porque parece que já veio uma primeira sinalização negativa do Supremo Tribunal Federal nessa decisão que a gente estava comentando aqui na abertura, né? Que a primeira turma do STF confirmou a decisão do ministro Alexandre de Moraes e mantém suspenso o X. Esse outro pedido apresentado pelo Novo pode ter um destino diferente? Como é que vai funcionar? Pode, essa é a nossa estratégia, né? Uma vez que nós protocolamos a ADPF antes do fim do julgamento da primeira turma, que nem sequer tem um acórdão publicado ainda, nós vamos fazer um aditamento pedindo então que seja que os 5 ministros, né, que votaram sejam declarados impedidos de serem relatores dessa ADPF, para que dê prosseguimento e leve esse julgamento para o plenário. Ô, presidente, e para além disso, né, dessa ofensiva no campo jurídico, imagino que a solução da questão toda passe também pela política, né, pela mobilização do Congresso Nacional. Essa é uma semana decisiva. Teremos atos de rua também no sábado, dia 7 de setembro. Queria ouvir do senhor, enquanto presidente de partido, enquanto presidente do Partido Novo, qual é o ambiente? Será que aqueles partidos de centro, aqueles parlamentares que, apesar de não serem formalmente da oposição, mas que em algumas pautas aderem à oposição ao governo federal, eles estão se sensibilizando de alguma forma com isso que aconteceu? Porque é uma medida muito grave, né? E como o Musa falava aqui anteriormente, extrapola o campo político, né? É uma medida que tem impacto econômico, inclusive, que abala a segurança jurídica do país, pode afastar investidores estrangeiros. Será que diante de algo tão grave como isso que aconteceu, fazendo com que o Brasil se junte a essa lista de regimes autoritários ao redor do mundo, esse grupo de parlamentares que compõem uma ala importante, majoritária do Congresso Nacional, do Centro, estão mais sensíveis a essa pauta e mais suscetíveis a trabalhar para que seja desfeito tudo isso que está sendo feito pelo Supremo Tribunal Federal, presidente? Brown e Musa, eu gostaria que eles estivessem mais sensibilizados. Não é o caso, por enquanto. E o Novo já vem se posicionando em defesa do impeachment de Alexandre de Moraes há um certo tempo. E nós estamos convocando agora todos os dias os nossos filiados, apoiadores, candidatos, mandatários a irem às ruas no dia 7 de setembro, seja na Paulista ou em outras capitais. Já estamos divulgando locais e horários da manifestação que vai acontecer nas capitais, que é importantíssimo agora nós irmos às ruas sem medo. É preciso ter coragem agora, nós precisamos ter coragem para defender as nossas liberdades, para pressionar o Congresso Nacional, sobretudo o Senado Federal, a dar continuidade ao pedido de impeachment, ou no mínimo forçar o Rodrigo Pacheco a se posicionar, dar alguma luz no final do seu mandato de que algo vai ser feito para conter os desmandos do Supremo Tribunal Federal. Existem 2 caminhos políticos nesse momento. O primeiro deles é o impeachment via Senado, e o segundo, que já está na cara do gol, Brown, é uma CPI, que é a CPI do abuso de autoridade, protocolada no passado pelo deputado federal Marcel Van Hatten, do Novo, do Rio Grande do Sul, que já tem todas as assinaturas e só depende do Arthur Lira para instalá-la. Essa CPI permitiria que o Novo pudesse, enfim, a Comissão Parlamentar de Inquérito da Câmara pudesse investigar esses ministros do Supremo Tribunal Federal que tenham exercido aí abuso de autoridade, indícios claros de abuso de autoridade dentro dos seus cargos, né? Então são essas duas frentes que eu acho que nós devemos atacar, mas concordo com você, concordo com a sua avaliação de que agora, mais importante do que os instrumentos jurídicos que nós estamos usando, porque ainda acreditamos na democracia, ainda acreditamos nas instituições e ainda acreditamos que podemos reverter de alguma maneira dentro do ambiente jurídico, ou pelo menos aliviar, mas o único caminho capaz de resolver esse imbróglio que nós estamos é o caminho político.
Isso passa por esses mecanismos, a CPI de abuso de autoridade, o processo de impeachment e, em última instância, lá em 2026, uma renovação profunda do Senado Federal. Lembrando que nós vamos renovar 2/3 do Senado Federal e a importância de nós escolhermos muito bem os senadores que nós vamos colocar lá. Bom, presidente, para além disso, o senhor acha que faz diferença e vai pesar também nessa equação o fator externo, ou seja, a reação que o mundo vai ter a essa medida? Antes da entrada do senhor, eu estava aqui trazendo a notícia, né, de uma movimentação de uma aliança de juristas internacionais que vão à Corte Interamericana de Direitos Humanos. O senhor acha que movimentações como essas e outras eventuais respostas que a gente tenha vindas do exterior também podem forçar uma solução disso? Sem dúvida, mas essa é uma escolha que as nossas instituições tomaram por isolar o Brasil do mundo livre, não é mesmo? Nós já temos movimentos de lideranças e organizações da Europa, do próprio Estados Unidos, e também uma eleição nos Estados Unidos, né, que pode virar esse jogo. A eventual vitória do Trump nos Estados Unidos pode isolar ainda mais o Brasil se nós não nos adequarmos aos preceitos de um mundo livre que passa pela mãe de todas as liberdades, que é defender a liberdade de expressão. E hoje, como foi bem falado aqui pelo Bruno, a gente está junto de países autocráticos, ditatoriais, né, que baniram o X, e em países, inclusive, que são ditatoriais, que baniram o X, mas não baniram o VPN. Né? Então, nós, além de banir o X, temos também que pagar multa caso venhamos a usar VPN ou qualquer subterfúgio, né, como o Alexandre de Moraes colocou na sua decisão, para poder usar o Twitter. E lembrando que nós usamos isso, inclusive, na nossa ação, que o Twitter é muito mais do que uma simples rede social para você ficar ali postando suas ideias, seus posicionamentos políticos. A imprensa precisa do Twitter, é uma forma ágil e rápida para informar as pessoas e para se informar também, não só em âmbito nacional, mas em âmbito internacional. E muita gente ganha dinheiro com o Twitter, muita gente monetiza o seu trabalho no Twitter. Então essa decisão, por causa de 10 ou 12 perfis, que supostamente teriam ali incitado atos antidemocráticos, o Alexandre de Moraes bloqueou o acesso de 22 milhões de pessoas, que perderam muitas vezes uma fonte de renda. Milhares dessas pessoas usam o Twitter como uma fonte de renda. Então, assim, é um absurdo, é completamente desproporcional e precisa ser derrubado imediatamente. Então, nós vamos usar todos os instrumentos possíveis para conseguir reverter essa situação, Brau. Presidente, vou trazer aqui para a conversa também o Bruno Musa, nosso comentarista, ele vai lhe fazer a próxima pergunta. Boa tarde, obrigado pelo seu tempo aí. Eu, obviamente, concordo em gênero, número e grau com quase tudo que você comentou. Eu falo quase justamente porque você mencionou a tua crença nas instituições. Eu, infelizmente, já não tenho mais crença nenhuma nas instituições brasileiras. E até estou amparado, e falo isso com dor no coração, tá? Mas estou amparado até pelas, não digo últimas decisões, mas talvez últimos anos que a gente vem vivendo e que deixa muito claro, decisões que foram anuladas em várias instâncias, com vários juízes, com várias provas, e tudo foi simplesmente rasgado e jogado no lixo quando você pega países sérios como Estados Unidos e Suíça, as condenações de lava-jatos, por exemplo, continuam vigentes. Então eu, infelizmente, com toda a dor no coração, não tenho mais confiança em nenhuma instituição brasileira. Mas, obviamente, estaremos lá no dia 7, porque o único que eu acho que político tem medo é justamente o povo na rua, né? E o povo na rua, eu acho que pressiona inclusive o STF, que segundo o Barroso é uma instituição política e não um órgão técnico como deveria ser. Então, dito isso, tem uma frase que o senhor deve conhecer, que foi até de um presidente do STF durante o governo Itamar, que é o Maurício Correia, né, em que ele falou, abre aspas para ele aqui, ninguém é obrigado a cumprir ordem ilegal ou a ela se submeter, ainda que emanada de autoridade judicial, mas é dever da cidadania opor-se à ordem legal, caso contrário, nega-se o Estado de Direito. Isso ele falou no habeas corpus sobre ordens ilegais em Brasília. Pois bem, dito isso, a minha pergunta ao que eu vejo, o Partido Novo está atuando simplesmente sozinho nesse pedido de impeachment, né? A Marina Helena, que eu sou amigo pessoal dela, anda sempre de forma corajosa, com a camiseta. Como é que vocês se sentem hoje lá em Brasília, em meio a esse sistema que, de novo, eu não consigo mais acreditar, mas vejo ações como a do Partido Novo que nos dão alguma esperança, chamando o povo para a rua, que para mim é onde reside a verdadeira esperança?
Bruno, concordo com você, acho que as nossas instituições estão em completa deterioração, mas também estavam as instituições da Ucrânia quando teve a Revolução, também estavam as instituições polonesas quando eles conseguiram se restabelecer, então eu sou, ainda que também muito desgostoso como você hoje das nossas instituições, eu sou otimista, eu acho que nós vamos conseguir recuperar o nosso país. E concordo plenamente, a única forma de a gente conseguir recuperar esse país é com o povo na rua. Então, eu acho que o momento agora é de deixar todas as diferenças de lado, eu já tenho dito bastante isso dentro do campo da direita, acho que tem muita rixa, tem muita briguinha idiota que não precisaria ter e que só atrapalharam a construção de um movimento de direita maior, principalmente para enfrentar o que a gente está enfrentando agora, que é um Supremo Tribunal Federal alinhado a um executivo e passando por cima de um Congresso que só quer saber de emenda PIX. Então, assim, nós precisamos fazer uma reformulação dessas forças imediatamente. A principal força é aquela que diz que está na Constituição, que é a que emana do povo. Então, nós precisamos ir para a rua, sim, e dar o tom daquilo que nós defendemos. Por isso que não é momento de ter medo. E quando você fala como é que a gente se sente sozinho, enquanto instituição, sim, nós estamos sozinhos. É só o Partido Novo, com representação no Congresso, que tem esse tipo de atitude, e essa é a vantagem de não dever nada, de não termos políticos devendo nada para o Supremo Tribunal Federal, nada para o Tribunal Superior Eleitoral, e não ter nenhum cargo sequer no governo federal. Isso nos dá toda a liberdade e isenção para defender aquilo que a gente acredita. Mas existem políticos em outros partidos também que estão nos apoiando, que estão apoiando essas iniciativas. Apesar dos seus partidos não concordarem, muitas vezes se afastarem, não quererem se envolver, esses políticos sim estão nos apoiando, estão ajudando, estão fazendo frentes diferentes também, acho que é importante você atuar em diferentes frentes, então merecem essa menção honrosa. E, inclusive, para muitos deles, eu já deixei as portas do partido abertas no futuro, se sentirem confortáveis, para que nas próximas eleições nós possamos aumentar ainda mais a bancada do Novo, seja no Congresso, seja na Câmara Federal ou no Senado Federal. Então, evidentemente que dia 7 de setembro não é um evento político, não é um evento eleitoral. A própria Marina Helena tem falado isso. Olha, eu não estou indo como candidata, eu vou como cidadã, eu já defendo isso há muito tempo. Eu vou como cidadã brasileira para defender o impeachment de Alexandre de Moraes, e é isso que nós vamos fazer como cidadãos, não como partidários, mas como cidadãos do dia 7 de setembro. Muito bem. Presidente, obrigado mais uma vez, viu? Eduardo Ribeiro, que é presidente do Partido Novo, pela presença aqui com a gente. Uma boa tarde, até uma próxima.